Então, boa noite. Vamos iniciar mais uma segunda-feira de estudos, hoje, dia 15 de março de 2021. Hoje eu vou falar sobre o pecado e a atitude pecaminosa. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma prece, vamos levar nossos pensamentos, vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê força para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para enfrentar nossas quedas, nossos tropeços. Vamos pedir a Jesus, aquele que é nosso mestre, nosso guia, para que Ele nos dê força, nos dê o amparo, nos dê a sabedoria necessária para enfrentar as dificuldades que estão passando. Vamos pedir pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa casa, pelo nosso país, pelo mundo, que todos possam ter força, possam ter tranquilidade, a paz, a serenidade para enfrentar esse momento. Que tenhamos a certeza que as dificuldades de hoje, que a tempestade de hoje será a luz no amanhã, será a luz no novo amanhecer. Possamos pedir para aqueles que estão nos leitos de hospitais, para aqueles que estão nas enfermarias, para aqueles que estão em busca de vagas, que Jesus, que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possa abençoar a todos, possa dar força a todos. Possamos pedir também para aqueles que partiram para a pátria espiritual, que eles possam ser bem amparados, bem recebidos. Possamos pedir também pelos entes queridos que aqui ficaram, que eles também possam ser consolados, que eles possam ter o amparo necessário para continuar a caminhar na vida. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, como foi dito, hoje eu vou falar sobre o pecado e a atitude pecaminosa. Para a gente começar a entender um pouco desse assunto, um pouco desse estudo, a gente tem que entender o que é a palavra pecado, qual que seria o significado dessa palavra. Então, a palavra pecado diz respeito a algum preceito, algum desrespeito a algum preceito religioso, alguma transgressão da lei de Deus, uma atitude que demonstra maldade, perversidade, algo irregular. E o que o Haroldo nos fala sobre a palavra pecado? Ele fala que a palavra pecado tem um sentido muito específico. Ele dá um exemplo que como se a gente tivesse um alvo a ser seguido, um alvo a acertar, e a gente foge desse alvo, a gente descumpre esse alvo. Toda vez que a gente descumpre esse alvo, toda vez que a gente erra esse alvo, a gente não está cumprindo a lei divina. Então a gente está cometendo o pecado. Quando a gente foge desse alvo, quando a gente se afasta desses preceitos divinos, a gente está cometendo o pecado. Será por que a gente erra tanto esse alvo? Por que será que a gente cai tanto, a gente desliza tanto nas nossas encarnações? Eu separei aqui 4 hipóteses que a gente erra muito esse alvo. Por que a gente peca tanto? Por que a gente erra tanto? Uma das primeiras coisas é a rebeldia. Muitas das vezes a gente sabe que está errado, que sabe aquilo que a gente está fazendo não está correto, e a gente, por rebeldia nossa, por não querer fazer, a gente não vai e não cumpre, não faz aquilo que está programado para a gente fazer. E a outra coisa é teimosia. A gente pode até fazer uma vez, duas, depois a gente não quer fazer mais, é como se fosse aquela criança teimosa, que o pai explica, que o pai mostra, mas na hora de fazer não vai e não faz. A outra coisa é a ignorância. Pode ser também que a gente não saiba que aquilo que a gente está fazendo é errado, aquilo é uma atitude de pecado, e a gente vai e comete esse erro. E a outra coisa, outra hipótese é por maldade. Tem vezes também que a gente sabe que é errado, mas por prazer, faz aquilo por maldade mesmo, para machucar, para ferir, para a pessoa errar. E no livro Pão Nosso, discografia de Chico, tem uma mensagem, tem uma parte lá, que é o capítulo 11, que fala, que tem o título de Pecado e Pecador. E no começo dessa mensagem, tem uma mensagem de João, do apóstolo João, que ela está lá, João capítulo 1, versículo 11.
O que o João quer nos falar com essa mensagem? Essa mensagem é o seguinte, ele fala que, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então a gente tem que prestar atenção nessa mensagem, que ele fala que quem faz o bem é de Deus, mas quem não faz o bem, ele fala que não que não seja de Deus, ele fala que não tem visto a Deus. Então muitas das vezes a gente conhece Deus, a gente sabe os seus ensinamentos, mas a gente não está vendo Deus, a gente não está ouvindo Deus. A gente está cego e surdos para a mensagem divina, para os preceitos divinos. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então ele fala que quem não faz o bem, ele fala que não conheça Deus, é quem não está vendo Deus. Então muitas das vezes a gente não está vendo Deus. E o que seria a palavra mal descrita aqui nessa mensagem? Porque ele fala, amado, não sigas o mal no começo. Então a palavra mal aqui em cima se trata do pecado, de seguir o erro, de persistir no erro. A gente sabe que é errado, mas a gente acaba fazendo, acaba tropeçando, a gente acaba persistindo naquilo que é o erro. E o que seria esse mal? A gente sabe muito bem o que seria esse mal. Seria as más tendências, né? O nosso egoísmo, que ainda nos aprisiona às coisas aqui terrenas, nos aprisiona às coisas materiais. E quando nós afastamos dos ensinamentos divinos, quando nós afastamos daquela retidão que Jesus vem nos falar, nós estamos cometendo o pecado, nós estamos errando, nós estamos em atitudes pecaminosas. Que, como foi falado aqui em cima, o estudo da noite é o pecado e a atitude pecaminosa. Então, quando a gente afasta, quando a gente erra, quando a gente tropeça, mesmo a gente sabendo, a gente está cometendo atitudes pecaminosas. A gente tem que pensar também que boa parte de nós, quando a gente ouve a palavra pecado, a gente sempre liga a palavra pecado a castigo. Por que será que toda vez que a gente fala assim, fulano cometeu pecado, ou quando a gente pensa também, a gente vai fazer alguma coisa errada que é pecado, a gente liga a palavra pecado com castigo. Por que será que a gente faz essa ligação? A gente tem que pensar que nos tempos primitivos, o pecado era usado como forma de amedrontar as pessoas, de inibir, de frear. Que hoje a gente vê a população, a gente vê a sociedade, a gente fala, não, mas o mundo está uma barbárie, o mundo está uma dificuldade danada. Mas imagine isso 2000 anos atrás, tanto que os seres eram mais selvagens, tudo era mais difícil. Você explicar uma coisa para uma pessoa era uma coisa muito difícil. Então, o que era usado? Era usado o pecado. Se falava, não faz isso, se você fazer isso, você vai estar cometendo um pecado. Você está afrontando Deus. Deus vai ser aquele Senhor que vai te punir, que vai ser severo com você. Então, esse era o meio para amedrontar, para frear as pessoas naquela época. Mas será que quando a gente fala assim de castigo, será que quando a gente fala assim de erro, a gente pensa muito também em fogo eterno, de prisões eternas, de punições eternas? Mas será que Deus castiga? Será que Deus mesmo é aquele senhor que a gente imagina lá sentado, castigando todo mundo, falar disso eu não gostei, você vai sofrer por isso, você vai queimar, como diz, no inferno por causa dessas atitudes? Então, no livro dos Espíritos, a questão 3, Kardec faz uma indagação aos Espíritos. E esta questão 13 está lá no capítulo 1, que tem o título de Deus. O que Kardec pergunta, então, aos Espíritos na questão 13? Então, Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então, Kardec pergunta, quando a gente sabe que Deus é eterno, é infinito, imutável, será que essa ideia é completa? Será que a gente consegue compreender essa ideia de que é Deus, como é Deus? E os Espíritos respondem, os bons Espíritos, que do nosso ponto de vista ainda é muito superficial, ainda é muito pequeno para entender Deus. Então a gente tem que frisar aqui, e os Espíritos respondem que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, é único, todo-poderoso
e soberanamente justo e bom. Então a gente tem que frisar sempre nessa questão aqui, que Deus é imutável. Imagina se as leis divinas elas fossem mutáveis, elas mudassem com o tempo. Imagina o tanto que isso é difícil. É só a gente tomar como exemplo aqui as leis nossas. De acordo com que a gente vai evoluindo, as leis vão mudando. Hoje em dia é tão difícil para quem trabalha nessa área que dia a dia as leis mudam. Já pensou se a lei de Deus fosse desse jeito? Hoje o que é errado uma coisa, amanhã não é. Se a lei de Deus fosse assim, como diz, e aqui no livro fala que a lei de Deus é imutável, ela não muda nunca. O que é certo hoje, o que é errado hoje e será sempre amanhã ou depois. Deus, ele não direciona as suas atitudes de acordo com o seu humor, não. Deus, então, é imutável. E os bons espíritos também falam que Deus é soberanamente justo e bom. Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e a sabedoria não permite duvidar da justiça nem da sua bondade. Então, Deus é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai que sempre está de portas abertas para nós. Mesmo a gente errando tanto, a gente caindo tanto, a gente tropeçando tanto, Ele sempre está de portas abertas. Ele sempre é um Pai amoroso, de braços abertos para nos consolar, nos ensinar, nos mostrar o caminho correto. Então, se Deus não pune, então por que a gente sofre tanto com nossos erros? Por que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, com os erros, a gente tropeça, a gente tem aquela dificuldade para levantar, tem aquele sofrimento? Então, essa questão também está no Livro dos Espíritos, que é a questão 621. Já que Deus não pune, então como que é a nossa... Por que a gente sofre tanto? Por que a gente demora tanto para reajustar as nossas dificuldades? E Kardec pergunta na questão 621. Ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Kardec, como diz, torna a perguntar. E os Espíritos respondem, ele a esquecera e menospreza. Deus quis que ela fosse lembrada. Então a nossa consciência, a lei de Deus está na nossa consciência, não está escrito num livro, não está escrito em lugar nenhum. Na consciência de cada um, ali está a lei divina, ali está a lei de Deus. Então a nossa consciência é nosso juiz particular, é nossa testemunha, é nosso promotor, é nosso defensor. Tudo está dentro da nossa consciência. E a consciência não falha. Por que a consciência não falha? Porque a consciência é Deus em nós. Então, quando a gente comete alguma atitude errada, quando a gente dá um deslize com um amigo, com um irmão, seja quem for, a consciência vai nos cobrar, a consciência vai nos lembrar. Mesmo que a gente fale assim, estou fazendo isso aqui escondido, ninguém vai ver, Deus não está vendo, eu vou esquecer disso. Não, a consciência vai nos lembrar. Mais tarde ou mais cedo a consciência vai ativar, falando, nossa, eu fiz aquilo. Se a gente não conseguir, como diz, saturar aquilo, melhorar aquilo, a gente vai ser lembrado a todo momento. Toda vez que passar naquela situação, naquela hipótese, a consciência está martelando na cabeça da gente. Então a consciência é Deus em nós. A gente não esquece nunca daquilo que a gente está cometendo. Então, quando nós cometemos erros, como eu falei, quando a gente contraria a harmonia de Deus, quando a gente contraria a harmonia do universo, a gente tem que responder. A gente responde por aquilo, pelos nossos atos. Como eu falei, a lei de Deus é inflexível. Ela não abre exceções, ela não é igualzinho à nossa lei brasileira aqui, que hoje a gente vê que hoje uma coisa é certa, depois chega semana que vem isso está permitido, isso está liberado, ou hoje isso está permitido e amanhã não está mais. Não, a lei de Deus é inflexível. Então, se a gente sujou, se a gente machucou alguma pessoa, se a gente errou com aquela pessoa, a gente vai ter que responder por aquilo. Se a gente quebrou alguma coisa, se a gente consertou, se a gente teve um deslize, se a gente magoou alguma pessoa, a gente vai ter que consolar aquela pessoa. A lei ela é inflexível, ela é justa e ela é, como diz, perfeita. A gente não responde nem mais nem menos pelos nossos atos, a gente responde na medida certa. Deus é um Pai justo, Ele não tem uma folha que cai de uma árvore, não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que cai que Deus não saiba.
Então Deus, ele não dorme, Deus está a todo momento ligado e ele é justo, muito justo. E quando bate na nossa porta aquela dificuldade, quando bate na nossa porta aquele momento, falando, não, mas será que Deus está certo? Será que esse castigo, essa dificuldade é para mim mesmo? Será que não é para o vizinho? Será que não é para outra pessoa? A gente tem que ver que quando surge a oportunidade, surge para a gente a dificuldade, a gente tem que ver essa dificuldade como uma oportunidade de melhoramento. Se a gente sempre pensar que aquilo é uma punição, que Deus está me castigando, a gente não está aprendendo nada com aquela dificuldade. Então, quando a dificuldade bater a nossa porta, lógico que eu sei que é muito difícil a gente ter esse pensamento, mas a gente tem que sempre lembrar, quando surgir essa dificuldade, surgir essa dor, surgir esse momento, a gente tem que falar, nossa, isso aí é uma oportunidade de melhorar. Eu vou conseguir vencer esse obstáculo, vou conseguir vencer essa dificuldade e vou ser uma pessoa melhor. A gente tem que ter esse discernimento em nós. Lógico que não é fácil, mas quando chegar essa dificuldade, vamos parar, pensar, refletir que essa dificuldade é para mim mesmo, eu vou sair vitorioso dessa dificuldade. E quando a gente sai, como eu falei, vitorioso dessa dificuldade, quando a gente aprende verdadeiramente com as lições da vida, o que acontece conosco? O que acontece com a gente? Então, nas primeiras coisas que acontecem, quando a gente aprende com a dificuldade, quando a gente aprende com as nossas quedas, com os nossos erros, a gente muda a nossa sintonia. É como se a gente passasse de ano no ano escolar. A gente está lá no primeiro ano, segundo ano. Quando a gente tem um ano bem aproveitado na escola, quando a gente estuda, quando a gente dedica, o que acontece? A gente passa de ano. E assim é com a gente aqui no mundo. Quando a dificuldade surge, quando a gente, como diz, a gente não desorienta, quando a gente não aponta o dedo para ninguém, falando, essa dificuldade foi fulano que arrumou para mim. Quando a gente sabe que a dificuldade é para nós mesmos, e a gente aprende com ela, a gente passa de ano, a gente muda a nossa sintonia, a gente muda a nossa vibração. A nossa energia se torna uma energia salutar, se torna uma energia saudável quando a gente aprende com as dificuldades, quando a gente aceita as dificuldades, quando a gente enfrenta de cabeça erguida, nós nos tornamos pessoas melhores, nós ficamos mais fortes. Quando a gente aprende, não é qualquer coisinha pequena que a gente vai cair, que a gente vai tropeçar. Quanto mais a gente aprende com a dificuldade, mais fortes nós ficamos. Mais sábios, mais pacientes, mais amorosos. A gente consegue ver o mundo de outra forma. E quando a gente aprende mesmo com as nossas dificuldades, o mundo se torna outro. A gente para de julgar, a gente para de apontar o dedo. Quando surge dificuldade, a gente sabe que é pra gente mesmo. Quando a gente vê o mundo nessa turbulência danada aí, quando a gente vê o mundo com essa dificuldade que está passando, a gente tem a certeza que isso que é para nosso melhoramento, e isso é para nosso aprendizado. A gente sabe que nenhuma dor, nenhuma dificuldade é eterna. Se hoje está difícil, se hoje todo mundo está um pouco triste, um pouco angustiado, a gente sabe que isso vai passar. Mas para isso passar, a gente tem que saber digerir essa dificuldade, a gente tem que saber entendê-la. Então, quando a gente passa a entender essas dificuldades, o mundo se torna melhor, nós nos tornamos pessoas melhores. E quando é o contrário? Quando a gente não sabe aceitar as dificuldades, quando a dificuldade chega e a gente fala, não, essa dificuldade não é para mim, essa dificuldade é para o ciclano, é para o fulano, essa dificuldade foi fulano que criou para mim. Quando a gente começa a fazer isso, a gente não passa de ano, a gente repete. É igualzinho um ano de escola. Quando a gente tem um ano que a gente não estuda, chega de manhã, a gente não acorda, não vai para a aula, a gente mata a aula, assim é no mundo, a gente não passa de ano. Então, quando a gente começa a não fazer as coisas certas, a culpar os outros pelas nossas dificuldades, a gente não passa de ano, a gente não evolui e tudo começa a se tornar mais difícil. Então, quando a gente não passa no ano, nossos amigos passam, a gente cai de turma, a gente fica com aquela turma, com outra turma. E as dificuldades serão outras, as dificuldades serão maiores. Então, a gente tem que entender as nossas dificuldades. Quando a gente não entende também, o que acontece muito com a gente? A gente adoece mais, a gente fica com falta de energia, tudo que a gente vai fazer está difícil. O nosso pensamento fica um pensamento viciado, um pensamento doente. Quando a gente não aceita as dificuldades, quando a gente não tem aquela sabedoria de entender que isso é para mim mesmo, eu vou aprender com isso,
tudo se torna mais difícil, tudo se torna, como diz, obscuro, difícil, nebuloso. Então a gente tem que aprender com as nossas dificuldades. Então, por tudo que foi falado aqui, de acertos, de erros, de entender, de digerir as dificuldades, o Espírito Emmanuel nos faz um alerta no livro Pensamento e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier, e ele traz uma mensagem muito bonita sobre essa questão de pensar, sobre essa questão de digerir. Ele nos fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, depois dessa mensagem, a gente vê o tanto que os nossos pensamentos, eles criam vida em nós. Nossos pensamentos dirigem nossas vidas. Então, a gente tem que policiar muito aquilo que a gente está pensando, aquilo que se torna rotineiro na vida da gente. Se a gente alimentar aquele pensamento negativo, aquele pensamento destrutivo, a nossa energia, a nossa vibração vai atrair essas coisas negativas, vai atrair esses tropeços na nossa vida. Então, o pensamento é muito perigoso, é muito importante a gente ter pensamentos positivos, pensamentos de esperança, pensamentos de luz, e não pensamentos negativos. Quanto mais pensamentos a gente for ter nessa área de negativo, mais vai ser um atraso na nossa vida, mais dificuldades vamos ter. E Emmanuel fala aqui nessa mensagem que depois do pensamento vem a palavra. Então, para a gente controlar os pensamentos, senão nossos pensamentos se tornam pecaminosos e as nossas palavras vão ser palavras de acordo com o que a gente está pensando. Se a gente tem o hábito de pensar só coisas ruins, nós vamos falar coisas boas? Lógico que não. Se a gente pensa coisa ruim, vamos falar coisas ruins. Então, a palavra é importante demais, controlar nossas palavras, nossas emoções. Então, que a gente saiba controlar primeiro o pensamento, depois as emoções e, por final, as palavras, para a gente ter uma vida mais retilínea, uma vida mais serena. Outra questão é sobre o espírito André Luiz. Ele também nos fala no livro Resposta da Vida, psicografia de Chico também, ele nos fala que a palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual, passado a limpo. Então, Emmanuel veio falar sobre o pensamento, sobre a mente, e André Luiz veio rematar sobre a palavra. Então, que a gente vigie nossos pensamentos, vigie nossas palavras, senão uma coisa vai estar totalmente ligada com a outra. Então, para a gente evitar essas atitudes pecaminosas, é evitar o pensamento primeiramente, evitar as palavras pecaminosas e ter atitudes positivas, controlar nossas emoções, mesmo nas grandes dificuldades, que é no caso que a gente está passando nesse momento agora. Então, como evitar essas atitudes pecaminosas? O primeiro passo seria reconhecer quais são nossas atitudes e pensamentos que são pecaminosos. Se a gente quer evitar as atitudes pecaminosas, a gente tem que conhecê-las. Como que a gente vai evitar alguma coisa sem conhecer na gente? Então a gente tem que ir aonde? Reportar aonde? Como foi falado aqui no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência. Então, para a gente ver o que é pecaminoso, o que é errado, qual atitude que não é boa, qual pensamento que não é bom, recorra ao nosso pensamento, recorra à nossa consciência. Que cada um sabe dentro de si o que está fazendo errado, o que pode melhorar. Não está escrito em lugar nenhum, não precisa que ninguém nos mostre, mas na nossa consciência, como foi dito aqui, ela é nosso juiz, nosso promotor, nosso advogado de defesa. Então lá dentro está tudo. Então quando a gente quer evitar atitudes pecaminosas, vamos conhecer e recorrer à nossa consciência.
A outra questão para a gente evitar as atitudes pecaminosas é não alimentar esses pensamentos. Se a gente der força para os pensamentos pecaminosos, se a gente der força para os pensamentos perniciosos, quando a gente alimenta um monstro desse dentro de nós, quando a gente alimenta um animal desse, ele cria força. Então a gente não pode alimentar esses pensamentos. Quando a gente tiver pensamento assim de pessimismo, de dificuldade, que tudo vai dar errado, que a gente faça alguma coisa prazerosa, que a gente tente mudar essa direção dos nossos pensamentos. Se a gente entrar nesse buraco, nesse furacão de pensamentos negativos, vai ficar muito difícil. Então a gente não pode alimentar pensamentos pecaminosos e ao contrário, nós temos que alimentar pensamentos bons, atitudes bons na nossa vida. Quando a gente começa a ter pensamentos positivos, pensamentos para cima, para o alto, para a luz, tudo à nossa volta se muda. Então precisamos ter esses pensamentos. Outra questão é conhecer o que nós temos de melhor. A gente falou muito aqui em conhecer o nosso lado negativo, conhecer o nosso lado sombrio, mas também tem que conhecer o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor em nós. Eu creio que nós que já encarnamos e reencarnamos diversas vezes, temos muitas e muitas coisas positivas em nós. Então, para a gente alimentar também essa coisa positiva, a gente tem que conhecer. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa simpática, se eu acho que eu sou uma pessoa amiga, alimente isso em você. Então, se torne uma pessoa mais prazerosa. Se você acha que é um cara uma pessoa que é bom para relacionar, que é bom para ajudar, alimente isso. Ajude mais, faça mais orações, dê o braço mais, dê a mão para ajudar. Então, alimente o que você tem de bom. Seja otimista, seja positivo na sua vida, nas suas ações. Quanto mais positivo, quanto mais otimista, menos atitudes pecaminosas você vai cometer, menos deslizes você vai ter. E hoje a gente vê muito aí essa questão de rede social, de informações, como que as coisas hoje estão velozes, tanto que a informação hoje ela está indo. Se eu falo alguma coisa que hoje eu ponho na internet, em poucos segundos, se ela for divulgada, se ela for compartilhada, em poucos segundos ela está no mundo inteiro. Então vamos ser um divulgador de coisas boas, de coisas positivas, de coisas que elevam as pessoas. Hoje, se a gente for olhar a rede social, a gente vai ver, o pessoal gosta muito de divulgar foto de coisa negativa, foto disso, daquilo, de coisas boas, poucas pessoas divulgam. Então vamos divulgar mais coisas boas, vamos divulgar a esperança, que é muito isso que a gente está precisando, é muito isso que a gente está precisando de colocar no mundo, né? Que o mundo a gente sabe que é um universo de energias e a gente pode ligar a nossa energia, a gente pode ligar nossas atitudes, tanto no polo positivo como no polo negativo. Então vamos ligar nossos pensamentos, vamos ligar nossas ações no polo positivo. Quando a gente tem essa vontade de ligar no polo positivo, o mundo conspira a nosso favor. Tudo se conspira a nos ajudar. Então, assim, nessa conspiração, nessa vontade, nesse desejo de ligar nas coisas positivas, as nossas atitudes pecaminosas vão ficar para trás. A gente vai ser pessoas melhores. Mas, pelo contrário, se a gente ligar a nossa vida a coisas negativas, a coisas pessimistas, as nossas atitudes pecaminosas vão aumentar, nossos pecados vão aumentar, nossos erros vão aumentar, a gente vai machucar mais as pessoas, a gente vai ser uma pessoa mais negativa e, consequentemente, vamos machucar mais, primeiramente, nós mesmos. Vamos adoecer, vamos ficar depressivos, vamos ficar doentes. Então, tudo está em nossas mãos. Vamos, como diz, conspirar para o bem. Vamos dar forças ao bem, vamos dar luz, que a energia está aí, só basta a gente plugar nela, só basta a gente correr atrás dessa atitude positiva. Então é isso que eu tenho para passar nessa noite de hoje. Então hoje a gente estudou sobre o pecado e as atitudes pecaminosas. A gente viu que muitas das vezes não é fácil ficar fora, nem ficar livre dessas atitudes, mas a gente viu também que só depende de nós, que o mundo está aí para a gente, como diz, viver e estar ligado sempre a coisas
positivos. E no dia que a gente não conseguir estar tão assim positivo, que a gente pare, pense, reflite, que a gente faça uma oração, que a gente procure uma leitura edificante, que hoje a gente tem muita ferramenta para entrar, para a gente poder ser pessoas mais positivas, para a gente ser pessoas melhores. Então, para encerrar essa segunda-feira, dia 15 de março, vamos levar nossos pensamentos, vamos direcionar nossas vibrações, como foi dito aqui hoje, ao plug positivo do mundo, ao lado positivo dessa grande bateria que é o planeta Terra. Vamos ser pessoas melhores, vamos ser pessoas mais amorosas, sensatas. Quando a gente for fazer alguma coisa, vamos pensar se o outro gostaria daquela atitude, se o outro ficaria satisfeito. Consequentemente, nós vamos ver se a gente também ficaria satisfeito com aquela atitude. Então, sempre vamos pensar, vamos filtrar se isso é bom para mim, que se for bom para mim, vai ser bom para o próximo. Então, sempre vamos estar ligados, vamos pensar nessas atitudes, vamos pensar naquilo que estamos fazendo. Como foi dito também no estudo aqui hoje, tudo começa pela mente, pelos nossos pensamentos. Então vamos filtrar nossos pensamentos, vamos ter pensamentos positivos, vamos ter palavras positivas, que consequentemente nossas ações serão positivas. Vamos pedir para nossos mentores espirituais, para aqueles que sempre estão ao nosso lado, mesmo a gente caindo, a gente tropeçando, nós temos certeza que temos amigos espirituais que estão torcendo pela nossa vitória aqui, que nós possamos agradecer muito eles pela paciência de estar ao nosso lado, que possamos também agradecer a Deus pela essa oportunidade divina de estarmos aqui na Terra nesse momento de transição, de estarmos aprendendo com esse momento, que além de tudo de aprender, que possamos também, se a gente tiver condição, de consolar, de dar o abraço, de dar o suporte para aqueles que estão precisando, que nós também estamos precisando desse suporte. Então, quando a gente dá, a gente recebe. Então, vamos dar coisas boas, vamos dar luz, vamos dar o aperto de mão, vamos dar o abraço, o carinho, o amor, que vamos receber isso. Como foi dito também no estudo, Deus é um Pai justo, bondoso, infinitamente justo, bom e amoroso. Então, se a gente oferta para o mundo coisa boa, vamos receber coisas boas. Então, muito obrigado, Senhor, que assim seja.